Na hora de montar o seu gabinete, você já deve ter se deparado com essa parte aqui, ó. Que fãs eu coloco? Eu separei os fãs, só os que eu tenho agora, desconsiderando aqueles dois que eu mostrei lá no PC, e eu já tive fã de muitas capacidades, barulhos, forças diferentes. Eu tenho uma experiência com fã muito grande, já errei muito e eu não quero que você erre. Então vamos lá, não existe o fã perfeito para ninguém. O que eu sempre quero aqui é tornar vocês independentes, compartilhar conhecimento. Eu não quero nenhum escravo mental da minha pessoa. Eu quero que você seja capaz de olhar no site, olhei esse aqui, gostei, conhece a marca? Não conheço, mas as especificações estão bem interessantes. Vá fundo. É isso que eu quero. Vamos entender aqui tudo que é possível de entender sobre fãs para vocês saberem escolher lá na hora de olhar na loja. Entender também por que tem diferenças de preço tão grandes entre os fãs. Primeira coisa importante da gente olhar é o CFM. O CFM é uma sigla para um termo em inglês que significa Cubic Feet per Minute, ou pés cúbicos por minuto. É uma medida de desempenho de fãs que quer dizer, basicamente, de forma muito simples, quanto ar um fã é capaz de empurrar por minuto. Então, em teoria, quanto mais CFM, quanto mais vento o fã empurrar, melhor. Mas isso é relativo porque não necessariamente você precisa de uma ventania no seu PC. Mas no geral, quanto mais CFM, melhor. Beleza? Guarda isso. Cada fã é como uma pessoa. Tem seu jeitinho de ser, seu barulho próprio, seu vento próprio. Tem diferença no vento, eu não vou conseguir mostrar aqui. Mas eu quero que vocês percebam que cada um ao girar faz um barulho diferente. E tem alguns bem mais barulhentos que outros. Vejam aqui comigo. Ele não gira muito rápido, como vocês podem ver, mas ele faz uma quantidade de vento bem interessante para o tamanho dele. Um fã de 120 mm. Vamos ver outro fã de 120 mm da Thermaltake. Observem como esse aqui já faz bem mais vento e também mais barulho. Vou chegar perto para vocês verem, gira bem mais rápido. Esse aqui faz muito vento, mas faz barulho. Cooler Masterzão, fã de 140 mm, voltado aí para radiadores. É silencioso, mas não tanto. Aqui ele está numa rotação baixa, mas esse aqui roda muito, ainda mais do que isso. Vamos ver o barulho dele? Menorzinho, Corsair, brabíssimo, girando relativamente devagar aí. Ele gira muito mais rápido do que isso. Vamos chegar perto para vocês verem. A Casa Viper, tranquilaço, 140 mm, muito vento, pouco barulho, é o nível que eu gosto. Muito ar, pouquíssimo barulho. Vou chegar perto para vocês verem. Então a gente está aqui diante de dois fãs que a gente está olhando na loja, e aí a gente já vai direto olhar justamente o CFM dos fãs. Esse primeiro fã aqui é um fã da T-Dagger, ou Dagger, mesma dimensão a um fã de 120, um Noctua NF S12A. Também é um fã de 120 mm. Mas observem aqui que eles têm diferenças tanto no CFM, quanto no ruído, quanto no tipo de rolamento e tudo mais. Aqui a gente está vendo uma diferença de decibéis e de fluxo de ar. Também pode aparecer assim lá, sem ter o CFM, só escrito fluxo de ar. Aqui tem 38, aqui tem 107, mas a medida está diferente. Aqui está metro cúbico por hora. E a gente viu lá que a sigla significava pés cúbicos por minuto. Não é a mesma coisa. Essa medida aqui dá mais ou menos 60 e poucos, 70, por aí. Mas é quase o dobro, né, desse daqui. Eu te pergunto, só por aqui você já sabe que esse fã é melhor do que esse, tendo a mesma medida. Olhando os dois fãs, você não dá nada de diferente. Dois fãs de 120. Agora, um custa R$16,90 e o outro custa R$ 199,90, R$200. Isso você já começa a entender. Espera aí, um tem o dobro, pelo menos aqui, da capacidade de empurrar ar do que o outro. E mesmo tendo o dobro da capacidade de empurrar ar que o outro, ele ainda é mais silencioso. Como é que pode isso? Pode. Aí é que tá. Segundo dado importante é ruído. O ruído a gente vai olhar lá nas especificações e vai encontrar medido em decibéis. Quanto menor, mais silencioso um fã será. Então, se você montou um PC ou vai montar um PC que vai ficar no seu quarto, por exemplo, é bom você olhar mais até essa medida dos decibéis do que a do CFM, porque não adianta você ter
um fan que bata lá mais de 100 CFM, 80 CFM, 90 CFM e faça o ruído de 60 decibéis. Lembre do seguinte, a unidade de decibéis de ruídos, ela é logarítmica, ou seja, a cada 10 decibéis ela dobra a sensação de barulho para você. Então sempre procure fãs que fiquem abaixo dos 30 decibéis, que é o que a gente chama de som ambiente, ou um ruído que você não percebe. Acima de 30 você já percebe, já incomoda. Acima de 40 já é bem perceptível. Acima de 60 eu já acho difícil você conseguir deixar o seu computador no seu quarto e dormir numa boa. Passou disso, meu amigo, aí já é tornado. Parecem de servidor e você escuta. É ensurdecedor, é chato. Então decibéis é um dado que você deve olhar. Aquele fanzinho da T-Dagger, ele não é ruim se você for parar para ver, porque ele é baratinho, ele tem uma quantidade de CFM fraquinha, não é ideal, mas o decibel dele tá legal. É um fan silencioso, não é potente, mas também não é barulhento. Se vocês forem olhar com calma, vocês vão ver que vocês vão achar fãs que são barulhentos e com CFM baixo, é o mais vagabundo que tem. Beleza, até aqui foi bem tranquilo, né? Vocês podem olhar essas tabelas se vocês quiserem de decibéis, tem várias na internet, mas para facilitar o entendimento aqui, para vocês economizarem tempo também, é só vocês sempre procurarem fãs abaixo de 30 decibéis. Esse é o dado aí mais valioso que eu tô passando para vocês. Não gastem tempo olhando tabelas e vendo a que som equivale à quantidade de barulho daquele fã, não. Sempre procure fãs abaixo de 30. Se for abaixo de 20, aí é dos sonhos, com CFM alto. A outra coisa que influencia aqui, tanto no som do fã quanto na duração dele, é o tipo de rolamento. Tem alguma coisa aqui dentro que está fazendo isso aqui rolar. E quanto melhor for o rolamento, mais suave ele vai rolar, mais silencioso ele vai rolar e mais tempo ele vai durar sem estragar. Eu fiz um vídeo aí curtinho que eu vou mostrar para vocês, um dos fãs que eu tenho que está com problema no rolamento. Vocês vão ver que ele já faz um barulho diferente. Confiram aí rapidinho esse dado. Esse aqui é um exemplo de um fã que está funcionando, mas que tem um problema no rolamento. Vocês conseguem ouvir o barulho dele sem funcionar legal? Eu vou tirar o microfone aqui para vocês verem que esse fã da mesma marca ainda funciona como deveria, mas esse aqui ele não tem nada batendo nas hélices, não tá solto aqui no gabinete, ó, tá bem preso, não é problema de vibração, o barulho permanece. Então dê atenção sim ao rolamento. Eu sei que muita gente não dá. Esses aqui são dois da Aerocool, focados em CFM e baixo ruído. Subi bastante a câmera aqui e vocês conseguem ver que lá em cima está funcionando um Fantex e atrás, ó, atrás do CPU Fan tem outro Fantex. Extremamente silencioso o PC, mas o problema está aqui, neste carinha daqui da Aerocool. Vou fazer de novo para vocês verem que o problema é rolamento e como é silencioso o PC se esse fã tivesse também ok. Então basicamente, tem várias variações, vocês vão encontrar isso também na hora que vocês olharem a descrição. Nem sei se esse da T-Dagger tem aqui informando o tipo de rolamento, muitas vezes eles não colocam, principalmente os mais simples não colocam o tipo de rolamento usado, mas os melhores fazem questão de colocar. Aqui no Noctua, ele informa certinho o tipo de rolamento, ó, o SSO2, que é um tipo de rolamento sobre o qual eu vou falar já já, é o melhor possível. No caso do T-Dagger, nem informa o tipo de rolamento. Quando não informar o tipo de rolamento, geralmente vai ser do tipo Sleeve Bearing, que é esse tipo aqui. Ele funciona basicamente o seguinte, apesar desse aqui tá bem parecido com o rolamento do tipo de esfera, que a gente vai ver depois. Esse aqui muita gente já viu de perto, né, no patins, no skate, já tirou até para trocar isso aqui. Mas o rolamento do tipo Sleeve, ele na verdade pense como um tubo e outro tubo que está por fora, como se você estivesse usando um anel mais grosso e por dentro um anel mais fino, só que entre eles tem um espaço e esse espaço é preenchido com um lubrificante. Então na verdade um fica fixo
e o outro fica girando em um espaço aqui de lubrificante. Qual que é o problema desse tipo de rolamento? Ele é o mais barato de todos, não tem partes móveis, então ele pode ser mais silencioso, mas geralmente o ball é mais silencioso. Mas pode ter fan com rolamento sleeve que seja silencioso sim. Esses, como eu falei, são os mais comuns e os mais baratos. O fluido que está aqui dentro é o que vai garantir, né, que essa peça não atrite com essa. Então o fluido ele vai ficar sempre girando aqui, e se você montar na horizontal, por exemplo, desse jeito, o fluido vai ficar batendo aqui na metade, não vai ficar certinho. Ele foi projetado esse aqui, ou funciona melhor, quando você monta o fan na vertical, ou seja, o fan em pé, como se fosse ali na frente do gabinete, né? Na frente ou atrás. Mas se for para colocar em cima, esse tipo de rolamento não funciona legal, porque ele costuma desgastar ou faltar fluido aqui para algumas partes e aí pode acabar atritando. Como ele tem muita área de contato, né? É a área toda na verdade, e você, por exemplo, der uma pancada aqui, essa peça encostando nessa já atrita facilmente. Esse aqui sofre com a variação de temperatura, então se você mora num lugar muito quente, assim como acontece com carros, né? Tem a questão da viscosidade do lubrificante, que vai variar a depender da temperatura, e com o tempo o lubrificante também vai embora, né? E aí ele começa a atritar, começa a fazer um barulhinho chato, aí tá na hora de você ou tentar relubrificar ou partir para outra. O outro tipo de rolamento que vocês vão encontrar, diferentemente do sleeve, não existe contato na verdade, porque isso aqui é montado separado do motor. Esse aqui está no próprio motor, ó. Esse aqui ele ajuda o motor a girar, mas não toca no motor. E essa parte aqui, onde as bolinhas estão, aqui está aberto, porque isso aqui é selado na verdade. E aqui dentro, onde essas bolinhas vão rodando, é tudo de lubrificante. A chance do lubrificante vazar, desgastar, é bem menor nesse caso aqui. Ele aguenta pancadas, no caso do desalinhamento, né, que esse aqui não tolera muito. Qualquer pancada aqui, ele passa o fluido, né, o fluido vai para outra região, essa parte aqui vai tocar na outra. Isso não acontece no ball bearing. E esse aqui, por esse motivo, pela forma como ele é feito, ele suporta bem mais altas temperaturas, porque esse aqui tá seladinho. Então se você vai montar um PC gamer ou um PC que vai ficar trabalhando em altas temperaturas com frequência, procure um fan que use um rolamento do tipo ball bearing, que ele vai durar bem mais. Porém ele não é invulnerável, né? Como aqui tem lubrificante também, uma hora isso aqui vai mudar as propriedades e ele vai começar a atritar também. Só que ele demora muito mais. E eu deixei aqui embaixo uma observação para vocês tomarem muito cuidado, que alguns fabricantes fazem aquela sujeirada como acontece com os teclados mecânicos. Tem marcas que vendem teclado semi-mecânico. Aqui também existem marcas que vendem fãs com o que a gente chama de semi-ball. Ele diz que é um ball bearing, só que lá aparece assim, ó, single ball bearing. Quer dizer que uma parte do motor tem um rolamento desse tipo e outra parte do motor tem um rolamento desse tipo. Claro que é pior do que o verdadeiro fan de dupla esfera, que é esse chamado aqui dual ball bearing. Quer dizer que ele é todo feito em rolamento desse tipo aqui. Esse sim é o ideal. Se você tiver aí querendo algo bom, que dure muito tempo, mas se você não quiser já partir para um negócio absurdamente alto nível e absurdamente caro, como é o caso desse Noctua aqui, você pode ficar nos ball bearing. Mas eu quero também deixar bem claro, eu não estou estimulando a compra só de ball bearing. Existem muitos fãs que são sleeve, que dão conta do recado aí e você vai gastar pouco. Por exemplo, talvez esse aqui da T-Dagger. E o último tipo de rolamento é o fluid bearing. Esse aqui é o que a gente lembra lá no carro também, que é o câmbio banhado a óleo. É basicamente um aprimoramento do sleeve. E esse aqui é o melhor que tem. Não por acaso, ele é mais caro que o ball. É na verdade um rolamento do tipo sleeve. A preocupação em nunca ter contato é tão grande que ele é praticamente mergulhado no fluido. Só que lembra que eu falei para vocês que no caso do sleeve, o maior perigo era, por exemplo, quando ele está sendo embalado, sendo transportado, isso aqui já pode danificar, pode tocar um no outro, ou pode desalinhar, porque lembre, isso aqui tem que estar girando bem alinhadinho para o espaço aqui de fluido tá todo igual em toda a região. No caso do fluido, eles resolveram isso usando ímãs. O negócio fica ali flutuando num banho de óleo. Então ele nunca sai da posição perfeita e fica bem mais resistente a qualquer tipo de atrito e ainda pode ser montado na horizontal. Aí é top. Ele tem nomes variados. Essa
tecnologia Fluid Bearing, ela recebeu vários nomes como Hydrodynamic Bearing, vocês vão ver lá Fluid Bearing mesmo. Vai ter um monte de nome, mas vai ser sempre relacionado a algum líquido. Esse aqui é o mais silencioso de todos e é também o que dura mais. Só que pensem no seguinte, o preço dele muitas vezes dá para você comprar mais do que 3, 4 do tipo sleeve até que ele dê defeito. Então pode valer a pena para você usar um desse aqui que dura, sei lá, 3, 4, 5 anos e aí trocar depois por outro desse tipo, do que pegar um desse aqui, por exemplo, de R$200. Né? Inclusive aqui você só comprou um e aqui você comprou uma quantidade que preenche o gabinete todo. Então isso aqui eu não vou assim fazer um juízo de valor de qual você deve comprar não. Eu só estou dizendo o que você está levando de melhor, né? Então aquele Noctua que a gente viu lá, ele utiliza o melhor tipo de rolamento, que é o fluido. Então ele é o que dura mais, é o que faz menos ruído e ele também tem nível de barulho bem abaixo do que a gente procura. Aqui já é um negócio praticamente imperceptível mesmo que o PC está ligado, com um fluxo de ar bem alto. O luxo do luxo, né? Tem de outras marcas, né? Aquele que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar aqui, Fantex, é o que eu tenho. Eu importei, galera, porque nem tinha aqui no Brasil vendendo. Eu não sei se tem ainda, mas eu vou mostrar para vocês aqui, fãs. O meu eu acho que é esse aqui, ó, o MP, o SP40. Acho que é esse que eu mostrei para vocês, só que o vermelho. A gente vê que é um fã de 140 milímetros. A rotação dele é baixa, ó, bem baixinha. Ele empurra 70 praticamente CFM, né, 68, um nível de ruído que a rotação máxima dele não chega a 30. Observem que é um fã praticamente equivalente a esse Noctua aqui em termos de CFM e de ruído. Eu não vou falar nesse vídeo sobre esse tipo de coisa aqui, ó, pressão estática, que é outro dado, mas esse aqui é um dado mais importante para quem vai utilizar fãs em radiador. Se vocês quiserem que eu faça um de fãs específicos para radiadores, eu faço, tá? Para fechar, eu quis colocar isso aqui para vocês, que eu sei que muita gente também já sabe e muita gente tem dúvida em relação a isso, né? Para que eu preciso de um fã com 4 pinos ou um fã com 3 pinos, um de 4 furinhos, e tem alguns que não tem esse aqui. Qual que é a diferença? Eu preciso ter um com 4 furinhos? Você vai entender agora para você poder decidir. PWM é uma sigla para modulação de pulso. Qual que é a diferença do PWM para o DC? Eu vou te explicar o PWM primeiro para você entender facinho e depois você vai entender o DC também, já por tabela. Veja só, quando você compra um fã que tenha os 4 pininhos, um desses pininhos ele vai controlar, vai te permitir controlar a velocidade que o fã vai girar de acordo com a temperatura. Então como é que ele funciona? Manda pequenos pulsos, por isso que é esse pulso aqui, ó, como se você estivesse empurrando uma bola de futebol. Você vai dando totozinho nela, né? Você quer que ela rode numa determinada velocidade. Se você quer que ela role numa determinada velocidade maior, você vai dar ou totozinhos mais fortes ou totozinhos com mais frequência nela. E assim vai aumentando. Isso aqui equivale ao aumento do RPM do fã. Quanto mais pulso eu mando, mais eu estou dando totozinho com a frequência mais rápida e ele está girando mais rápido. Você vai setar essas velocidades na sua placa-mãe. Eu vou até aumentar aqui. Lá na sua BIOS vai ter o que a gente chama de curva de fã. E, na verdade ele está dizendo o seguinte, ó, quando o computador tiver em tal temperatura, gire a tantos RPM. Quando tiver a tal temperatura, gire a tantos, a tantos, a tantos. Então, seu computador vai aumentando a temperatura, o fã vai girando mais rápido. Quando ele já abaixou para determinada temperatura, o próprio fã também não precisa continuar girando naquela velocidade que ele estava girando lá antes para tentar refrigerar. Ele pode já diminuir as rotações e o barulho dele para não te incomodar. Ele funciona de forma dinâmica. Já o DC não funciona assim. O DC ele funciona com rotação constante. É baseado na energia que você manda para o fãzinho lá. Você vai também setar lá na BIOS, né? Digamos que você tem um fã com um intervalo de 1000 a 3000 rotações. Na BIOS você vai ver que quando ele está recebendo 5 volts, ele está girando no máximo 3000 RPM. Quando você baixa para 2 volts, ele baixa para 1600 RPM. Esse aqui é um fã com 3 pinos. Ele não te dá esse controle dinâmico, mas ele ainda te dá um tipo de controle. Você pode deixar o fã lá girando para sempre em 1600 RPM, fazendo 38 CFM e 23 decibéis
de barulho. Eternamente ele vai fazer isso. Esteja você jogando alguma coisa lá que faça a temperatura do seu PC subir para 70 graus, esteja você simplesmente navegando com o seu PC a 32 graus. Ele vai estar girando na mesma velocidade sempre. Esse é um pino DC em relação a um pino PWM. Eu quis fazer isso aqui de forma mais didática possível. Claro que tem muito mais coisa aqui nesse assunto. Eu não vou me estender, mas eu vou deixar aí na descrição uma lista de fãs que eu considero que estão bons pelo preço, aí também para quem estiver procurando sem precisar procurar por conta própria. Claro que pegando por esses links você vai estar ajudando o canal e eu serei eternamente grato a isso. Mas se você gostou do vídeo e não vai pegar um fã, deixa o like também, compartilha para ajudar outras pessoas que estão em busca aí de fãs, para elas aprenderem como procurar ou seguirem algumas das recomendações que eu vou deixar aqui. Vou ficando por aqui, um abração e tchau, tchau!